Olá, alunos! Nós vamos resolver aqui essa questão do container, né? Observe aí que eu tenho uma força de 2.500 newton para cima, e essa força ela levanta o container a uma velocidade constante, então significa que essa força aqui para cima ela tem que ser compensada pelas forças de baixo, porque o somatório de forças tem que dar zero, né? Somatório de força em relação ao ponto A, ok? Essa força que eu vou chamar de força AB, essa aqui de força AC e essa de força AD. O container então é levantado apenas por 3 cordas, ok? Uma corda arrebentou. Veja aí que eu tenho os eixos do X, do Y e do Z para cima, não é isso? E aí eu posso, a partir dessa informação, estabelecer quais são as coordenadas do ponto A, B, C e D. Isso vai ser importante para mim. O zero vai estar aqui nesse ponto aqui, ó. 0, 0 e 0, a gente chama que aqui é o ponto da origem, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho um vetor, né? São vetores. E aí eu tenho F1 como vetor aqui. O módulo de F1 é 2.500 newton, ok? Então, como é que a gente faz essa conta? Primeira coisa, nós vamos precisar colocar as coordenadas. Vamos fazer juntos aí, ó. A, 0x, 0y e 3 no z. B, 1, menos 1 e 0 no z. Tá na C, 1 mais 3, né? E 0. O D, 0,75, 3 metros e 0, ok? Eu não preciso ali daquele sinal de mais. Vamos lá, então. Para a gente escrever, então, a força AD, por exemplo, o vetor força AD, eu preciso fazer o seguinte, o módulo de AD, módulo da força, vezes o vetor unitário UAD. Então, a gente sempre faz essa anotação, entendendo sempre que o vetor unitário, né, ele, nesse caso aí da força AD, do vetor AD, o vetor unitário, obviamente, tem aqui módulo 1 e tem a mesma direção do que o AD. Nós precisamos encontrar esse valor e esse valor aqui nós conseguimos escrever. Vamos escrever então para o caso. Isso vale também para a mesma coisa para a força AC, vai ser o módulo de AC, vezes o vetor unitário AC. E força AB vai ser o módulo de força AB, vezes o vetor unitário AB. A gente pode até tirar aí a simbologia e colocar assim, ó, FAB é o módulo de AB, FAC e FAD, para ficar mais fácil, ok? Bom, agora nós precisamos fazer o seguinte, precisamos construir quais são os vetores. O AD, né, que eu falei para vocês, o AC, vetor unitário, e o AB. Fundamental fazer isso. Então, um pouquinho de organização aí. Eu vou mostrar para vocês o primeiro e vocês façam depois os outros, ok? O AD, primeiro aí para vocês. Ó. Vai ser igual. Bom, primeira coisa, quando eu tenho isso aqui, eu tenho que fazer o D menos o A. Geralmente é o coordenado ponto D menos a coordenada ponto A. Então, vai ser assim, ó. Menos 0,75i mais 3j, menos 3k, dividido pelo módulo disso aí. O módulo disso aí vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada, né? De 0,75, eu já vou deixar o valor correto, aí vocês fazem na calculadora, fica mais fácil, senão a gente vai ficar fazendo muita conta aqui, não vai ajudar vocês aí. Vamos lá, então. Vamos colocar o valor. Já dá, esse valor aqui, o módulo dá 4,308. Com isso, eu tenho que o AD vai ser igual a menos 0,174 e mais
0,696 J menos 0,696 K. Só tem um detalhezinho aí. Agora, esse é o vetor unitário AD. Agora, para eu calcular a força AD, eu preciso fazer o seguinte, é só multiplicar a força, o módulo da força. Então, vai ficar menos 0,174 FADI mais 0,696 FAD, que é seu módulo J, menos 0,696 FAD, módulo K. Ok? Com isso, a gente fez o FAD. Eu vou escrever a mesma coisa para o FAB, o FAC. O que vai acontecer no final é que a gente vai ter uma equação desse seguinte jeito. A gente vai escrever uma equação e a gente, como a gente sabe que o somatório de forças resultantes vai ser igual a zero,